que eu acendi aquela maldita vela preta. Até aquele dia, pastor, que o Senhor teve. Eu nunca parei de me odiar. Um único dia. 24 horas por dia. Tinha lá em casa mais de 1.500 garrafas de absinto. Absinto é caro. Porque eu precisava beber, eu precisava cheirar, eu precisava fumar, eu precisava tomar barbitúricos, eu precisava esquecer que eu era eu, porque eu não queria admitir que eu precisava de Jesus. Quando eu disse naquele dia lá na inauguração, eu preciso de Jesus. Nossa, como eu preciso de Jesus. Jesus é tudo. Hoje eu posso dizer de coração, não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Cada segundo da minha vida, cada ar que eu respiro, cada momento que eu existo, é Cristo que vive em mim. E ali, um babalorixá, ele derruba, ele mata, ele imola, ele sacrifica um boi por ano. Fazia 3, 4, 5 por mês. Um boi, ele precisa de 4 bodes, um para cada pata, cada bode um galo vermelho, um galo em cada pata, 4 guinés, 4 pombos, 4 é a chamada cobertura do sacrifício. Mas as comidas, os sangues vegetais e tudo. Eu fazia isso 4, 5 vezes. No mês de fevereiro eu fazia 60 trabalhos. E cada um mais caro e mais firme do que o outro. E eu tinha uma culpa na minha alma que eu pegava dinheiro e saía ajudando a construir casa da cesta básica, porque eu precisava fazer de conta que aquilo de alguma forma moralmente me aliviava. Os kardecistas passam por isso. Conheço muitos. E não valia nada. E era dinheiro de rodo, meus irmãos, mas dinheiro de rodo. Você não pode imaginar. Não construí nada. Absolutamente nada. O nosso terreiro, que era o maior que tinha, estava rachando. Tivemos que derrubar para construir de novo, como a área era manguezal outrora do sítio lá. Botamos 3 carretas daquela dobrada truncada, daqueles rachões grandes no terreno, 120 sacos de cimento puro, ferragem. Eu digo, 10 vezes a casa rachou, não era possível. Botei ferragem, fiz tudo isso. Eu quero ver se agora vai rachar, porque isso, no mínimo é esse Deus botando a mão em cima. A primeira coisa que aconteceu foi a casa rachar. Oh Deus! Então, aqui era o Ilê Obé Togum. Cadê? Não, acho que não. Como é que é a imagem? Eu só botei a imagem, não fiz a animação não. Eu acho que não é esse arquivo não, Eduardo. Acho que é o outro. Será que foi o errado? Porque eu não fiz animação nenhuma. Oh, meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe. Só tem ele? Cadê? Bota em cima de um aí para eu ver. Ó Senhor. Acredite, eu não fiz animação nenhuma. Pois é, toda tentação começa pelo começo. Na salvação. Obrigado. Não se engane, o diabo não tenta o ímpio. Ele já tem o ímpio, ele manipula o ímpio, ele se utiliza do ímpio. Ele tenta o crente. Porque o objeto dele é a sua salvação. Porque é a sua salvação que ele reconecta com Deus.
E é isso que ele não pode admitir, porque cada alma que chega ao pé do Senhor significa que ele está com um passo atrás para o inferno. E ele não pode admitir isso. Jesus disse: e o evangelho do reino será pregado a toda criatura, e então virá o fim. O pessoal de Satanás quer destruir esse mundo. O único que não quer destruir esse mundo é Satanás. Ele quer corromper o mundo. Mas se ele puder postergar ao máximo para que as almas não ouçam do evangelho, ele vai fazer isso. Porque cada alma salva é um degrau para o inferno. E ninguém imagine aquele filme. Eu estou fazendo um estudo sobre aquele filme Lucifer. Oh, se o inferno fosse aquilo, um seriado, né? Oh, se o inferno fosse aquilo. Você cria até empatia com que Lucifer bonzinho aquele. Oh, Cristo, como o cara é legal, não é? No inferno não tem rei, no inferno não tem dominador. O inferno haverá choro e ranger de dentes, onde o verme nunca morre e o fogo nunca apaga. E a despeito do que o pastor Caio Fábio, eu falo isso com muito respeito, a despeito do que o pastor Caio Fábio fale, o inferno existe, ele não é uma lenda. Os demônios existem. Ou então, vocês não estão me vendo aqui, nem ilusão vocês estão tendo, porque eu sou louco. Porque eu conversei com ele, e não foi uma só vez, foram várias vezes, e não foi apenas incorporado através de uma materialização, de uma incorporação física, não. Eu conheci Satanás face a face. E muitos demônios seus. Aliás, tem um aqui que o senhor vai ver hoje. O senhor vai se lembrar agora da palestra que o senhor estava dando aqui. Então, vamos lá. Incrível que eu não fiz esse, mas está ótimo. Este era o Ilê Obé Togum. Ilê quer dizer casa. Ah, tá ok, obrigado, meu amado. Ilê quer dizer casa. Obé, faca, facão. Togum é quando está havendo a mistura entre o orixá Ogum e o seu Exu Tranca-Ruas, que se juntam e se transforma no mais poderoso ser da feitiçaria, chamado Choroquê. E eu era Tata Érico de Choroquê. Eu, aos meus 28, 29 anos de idade, vi mães de santos e pais de santos com mais de 70 anos, negros retintos, que os avós vieram nos navios da escravatura, se deitarem nos meus pés e me saudarem como um príncipe dentro da seita, por causa do vodum de minha cabeça. E não confunda, vodum é uma coisa, vodum é outra. Candomblé, ele se divide em 3 tipos de culto ao orixá. Existe o culto ao orixá, que é esse mais próximo que se conhece aqui. Existe o culto dos inquices, que é uma forma mais primitiva dessas divindades. Existe o culto dos voduns, que esse já não tem nem forma humana. Eles não têm manifestação humana. O Exu, ele vem, o Ogum, ele vem latindo. O orixá vem na representação de seu animal, de uso, de sacrifício, de fundamento, como se diz, porque ele não tem semelhança humana, ele não tem mais conexão com a realidade humana. Ele é animal, ele é totalmente amorfo, ele é primitivo. No meu caso, o Choroquê era um vodum, que é do vodum que vem a natureza do culto do vodú, e o vodú é real. Agora ele precisa ser visto. Se o vodú não for visto, ele não funciona. Por isso todo vodú é feito de 2, seja o sapo de boca costurada, seja o boneco. Tem que sempre fazer 2, porque um tem que despachar na porta da pessoa, no caminho da pessoa, para que ela veja, para que tenha o elo de conexão mental com aquele ser. E o outro ela jamais verá, que é o outro que será trabalhado. Este era
o Ilê, Obé, Togum. Esses eram os cachorros que nós tínhamos, né, de Eduardo, eram os labradores. Aqui era o Exu, né, Xuruquê, e aqui o símbolo dos orixás. Depois vocês vão entender porque as pedras clamam, né? Se as pedras, se eles se calarem, as pedras clamam. Eduardo, que foi feito sacerdote, era pai pequeno da casa. Olorum Kossi Puré. Ao contrário do que se pensa, o candomblé não é um culto politeísta. E aliás, com toda licença, eu posso ser absolutamente franco, né, pastor? Doutrinariamente franco, sabe que o candomblé, ele respira, né? Ele é calvinista. Lamento informar, mas ele é de origem calvinista, a doutrina é calvinista. Olorum é o Deus Supremo. Não existe culto para Olorum no candomblé. Existe apenas uma louvação, mas não existe altar. Não existe... Gente, eu estou falando calvinismo aqui de forma leve, brincando, porque é muito semelhante à doutrina. Por favor, ninguém se ofenda, viu? Não estou aqui pegando no pé da letra, não. Mas vocês vão entender por quê. Então não existe culto para o Olorum. Só uma cantiga, o Olorum não baixa, o Olorum não é invocado, não se dá obrigações para o Olorum. Porque o Olorum, na concepção do africano, é um Deus que criou o universo, ou que esteve na criação, na geração do universo, e decaiu deste universo. Olorum Kossi Puré quer dizer que estejam todos na paz de Deus. Mas na doutrina diz que Olorum criou alguns para viver a eternidade ao lado dele, e outros para padecerem eternamente na distância dele. Lembra alguma coisa? Então dá para se entender a doutrina. Laiô, Omó, Efon, Faraó. Efon era a nossa nação. Os filhos de Efon são criados para a felicidade, seja feliz. Ou seja, é o aqui agora, a vida louca. Faz o que tu quiseres porque é da lei. É a sociedade alternativa, já estava lá há 10 mil anos com os orixás. O Socô e Dopá Eriquilu. Exu jogou uma pedra amanhã e acertou ontem. Ele é Senhor do tempo. Não esquece nada. Nada se perde dele. Esse é o Ilê Obé Togum. A segunda maior casa. Esse aí é um ponto de firmação de Exu. Este aqui é um Exu feito lá na África. Completamente tomado. Esse Exu jamais sairá deste homem. Uma vez feito, ele fica possuído para sempre. Ele passa a existir no meio do arraial como uma divindade. E não é mais ele, é o demônio que vive nele. Ele perde a personalidade. Esse é outro. Essa aqui é a Lebara. É o lado feminino do Exu, quando ele se vira. Essas são as bruxas que se invocam principalmente para os lares. São as feiticeiras comparadas às corujas, são as Iabanim. Posso dizer isso aqui dentro porque estou diante de um ambiente completamente consagrado ao Senhor, com este povo santo. Aleluia! Mas nem dentro do candomblé Pode se falar. se ousa dizer o nome dessas senhoras, esse Iabanim. Alguém falou sobre a questão de louças sendo quebradas. Existe um culto para essas senhoras aí, chamada Irolê, que é o quebra-louça. Quem participa disso é Yansan. Homem não pode entrar. E tem que quebrar muita louça mesmo durante o culto. E você só sabe que aquelas pessoas estão realmente atuadas com a chamada Yansan, no secretismo é Santa Bárbara ou Joana d'Arc, como queiram, se depois de quebrar todas as louças, quando se reúne o terreiro todinho de novo, as louças estiverem inteiras.
Senão, a pessoa estava de colete, ou seja, era fingimento, não era real, não estava atuada, porque também tem isso. A cada 10 pessoas dentro da seita, 10 pessoas manifestadas, possuídas dentro da seita, 7 estão apenas induzidas, são colete. 3 realmente estão atuadas, possuídas pelo demônio. São essas moças aí que quebram a louça dentro de casa e você vai ver no outro dia, está tudo inteirinho lá. É real. Não pense que é brincadeira, porque não é. Aqui, pastor, é o plantio da Jurema Preta. Nós fizemos todo o fundamento da Jurema Preta. A Jurema Preta é aquela árvore, uma daquelas que o senhor orou, que tem aquele... Ela aí estava no início dela, no plantio, né? E secou. Quase 2 décadas depois, aí foi no momento do plantio desse fundamento, que tinha que ser muito fechado. Esse era o quarto de Exu, Sabagi de Exu, onde eu estava deitado quando recebi a notícia que Jesus me trouxe de volta para o Evangelho, graças a Deus. Essa aqui é a Jurema Branca, isso aí é o Zé Pilintra, o guardião da entrada, a Ju fica morando junto do Exu, ele aí. Pronto, essa era a rede onde eu estava deitado e recebi a notícia que me trouxe de volta para o Evangelho, para a glória do Senhor Jesus. Este era o nosso terreiro, o nosso templo. Lá dentro íamos fazer um trabalho de folhas, porque acredite, para quem sabe bater um salaré, salaré é o trabalho de folhas, para quem sabe bater uma folha, é pior do que derrubar um boi na intenção de alguém. Essas 3 peneiras, ou 3 arupemas de folhas, podia destruir qualquer pessoa que nós quiséssemos, a menos que tivesse selado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Aleluia. Esse é Ossani, o Deus das folhas. Já que já tem uma visão mais ocidental da imagem dele. Isso aqui são pessoas lá no terreiro que 90% aí dessas pessoas que estavam nessa reunião eram cientistas da religião, pessoas lá da universidade. Estavam aqui, queriam ver como eram os mistérios do terreiro. Está aqui os fundamentos. Para vocês verem, eu aprendi a fazer a coisa direitinho, né? Para ser mal, eu realmente... O pessoal dizia assim, a minha fama que corria era dizer assim, se Érico de Choroquê jurou, se ele jurou 7, espere 3, mas não vive 1. O dia da pessoa, ou espere 5 e não vive 3. Se eu dissesse, vai morrer, eu tenho 7 dias para morrer, podia esperar 5 e não vivia 3. Essa era a realidade que eu vivi. Como Satanás direciona um ser humano. Está aí a entrada da casa. Esse foi um grande sacrifício que nós fizemos naquele iroco que o Senhor orou lá e que ele secou e que meu filho Eduardo tirou. Iroco é o pé daquele que vocês conhecem por coração de negro. Aquele pé tem uma raiz gigante. Para você arrancar aquilo ali, mesmo depois de morto, meu irmão, é difícil. Já vi de ser puxado por caminhão. Eduardo puxou com uma mão só. Uma mão só. Depois que esse homem orou em cima desse Aleluia. Para a glória do Senhor. Isso é uma obrigação de cachorro, porque Ogum e Exu recebem cachorro. E acredite, algumas pessoas da nossa república beberam isso aí. E eu não estou falando do que me contaram, não. Eu estava lá. Esse aqui, pastor Jefferson, é uma obrigação feita lá em Benin. É onde você oferece um defunto. Satanás gosta de receber defunto. Ele desgraça muitas vidas. Não é bom. O defunto serve como uma bandeja. Eu estou dizendo isso, gente, desculpem, que é cru, mas vocês precisam saber o que acontece. Porque muito disso vai para a vida de pessoas. Eu vi igrejas sendo colocadas dentro de defuntos. Essa é a obrigação seca, as ferragens. Nós aí estávamos indo para as matas,
Esse era o meu consultório. Esse pai de santo aqui, Baba Wellington, nesse momento aqui, ele manifestou-se com o Exu Tranca-Ruas, e o Exu Tranca-Ruas veio para mim e disse: eu vou matar ele. Mas esse homem bebia 2, 3 garrafas de cachaça assim como se fosse água. Ele mandava você abrir para você ver que era cachaça mesmo. Você bebia o primeiro gole e ele bebia num gole só, não tinha bebida, ele não ficava embriagado, nem com hálito ele não ficava. O Exu ficou com raiva dele porque ele foi assistir um culto. Incrível, né? Mas ele não se converteu. Esse foi o problema. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se não, meu irmão, não tente sair, porque você não sai. Por 3 dias de sair, Satanás matou ele com 3 tiros. E pô, ele era um cara fiel, viu? Ele era muito fiel ao terreiro. A panela da morte. Isso aqui foi eu fazendo um seminário bíblico defensivo na Fafiri, né? Levando algumas mensagens lá. O pastor estava lá. Alguém pode conhecer esse pastor. E não se saiu muito bem na época. Hoje ele está bem melhor, graças a Deus. Na católica, essa menina foi feita bruxa lá em Cuba. Hoje está na França. Karina Artemis é o nome dela. Nossas palestras. Pastor, esse Iroco aqui, esse coração de negro, da quebra dos terreiros em 1930, quando o Vargas mandou quebrar os terreiros e teve toda a proibição. Esse aqui é o terreiro do Casa do Pai Adão, o mais antigo terreiro que tem no Brasil. É mais do que a própria Bahia. E eles não tinham onde esconder as ferragens, as louças do santo. Como essa árvore tinha pego fogo uma vez e ficou um oco dentro da árvore, eles botaram as louças dentro daquela árvore ali, as ferragens e tudo mais. Em uma semana a árvore fechou. Engoliu tudo. E protegeu as louças. Esse é o Iroco, que era pai daquele Iroco que o senhor orou em cima. Veja que tem história, viu? Foi um presente que eu ganhei da mulher do sítio. Esses são os jujus dos orixás inquices. Perigoso o trabalho com esse boneco, viu? Trabalho nosso na mata, nós movimentávamos muita gente. Lá na mata. Esta mulher aqui era secretária da Dilma. Veio trazer uma oferenda para Exu. Nós aqui na fumaça. Esse é o meia-noite. Esse é o Senhor meia-noite. Esse aqui é outro africano muito bom. Pai Carlos. Esse homem aqui era o pai de santo do pessoal da Moura do B, da Odebrecht. Né? Nós conversamos, ele gostava muito de mim. Quando eu voltei para Jesus, gente, eu vou dar um conselho a vocês. Quando Jesus disser a você, vá pregar alguém, vá. Não espere. Sabe o hino 259 do cantor cristão? A última hora. Amanhã pode ser muito tarde, acredite, é real. Conheceu o Pai Carlos. Eu falei, eu disse: Pai Carlos, eu queria levar uma mensagem de Jesus para o senhor. Ele fez: eu vou dizer uma coisa, eu não aceito isso dar uma de crítica para cima de mim, não. Mas como eu gosto de você, eu vou lhe dar um minuto para a gente conversar sobre o assunto. Pai Carlos adoeceu e foi para o hospital no outro dia. E foi na segunda-feira, eu disse que ia visitá-lo no domingo para levar o Evangelho de Cristo. Na sexta-feira, o pessoal dos Irmãos de Fé, as meninas estiveram lá para conversar comigo. E eu falei de Pai Carlos para a gente orar. Ele disse: pastor, vá logo, porque Satanás vai querer arrebatar. Foi uma profecia, eu não dei ouvido, pastor. Eu planejei para ir no sábado, fui no domingo, não deu certo para eu ir. Eu disse: eu vou no próximo domingo. Ele morreu na segunda-feira. Ele era do Ibura, né? Era, do Ibura. Em 15 dias, o câncer devorou este homem. Nunca vi uma coisa dessa. Saudável, homem vivaz. Era ele que dava o boi para o time do esporte. Todo ano o esporte recebia um boi das mãos dele. Pai Clóvis, esse está vivíssimo. Esse homem, eu não sei nem quanta idade ele tem. Ele deve ter mais de 100, porque quando eu era criança ele já era muito velho. Ele é o Papa do Queto.
no Brasil, né? O camarada que faz os Pais de Santo da Bahia é ele, aqui no Pau Amarelo. Vou apressar um pouquinho, viu, pastor? Lá na mata, força da fumaça, sem a minha fumaça nada começava. Essa aqui era de Dilma, essa secretária. Também. Os terreiros, aí onde começou o processo da intolerância religiosa, que foi onde a coisa ia pegar o bicho. Os restos de animais que a polícia estava brigando, dos ebóis, mas o catimbozeiro não aceita, né? Ele pode despachar os animais em qualquer lugar, e se você ficar com raiva, você está errado. Né? O pessoal do Rio Grande do Sul que veio pegar a questão de macumba, programa de rádio, Opinião Pernambuco, as palestras, Silvério, grande pessoal. Eduardo, aí eu disse para esse homem que Eduardo ia morrer, o irmão de Eduardo Campos. Não ouviram. Esse ia ser meu presentinho. Era a minha próxima aquisição. Mas acontece que não deu tempo. Jesus chegou primeiro. Oh, glória. Mãe Elza, Exaltino. Nossa, como eu fiz macumba para esse homem. Esse homem é crente. Acredite, esse homem é crente. Ele pode estar todo errado, mas ele é crente. Porque eu jurei a morte desse camarada. Ele está vivinho aí, bulindo e perturbando ainda, né? É como o pastor Silas Malafaia. Pode falar dele quem quiser. Eu tenho minhas reservas, mas graças a Deus pela palavra daquele homem. Porque quando eu estava nas trevas, aquele homem pregando o evangelho aos sábados, eu não conseguia mudar de canal. Eu chorava, eu me desesperava com a mensagem daquele homem poderosa. Deus abençoe pastor Silas, Deus abençoe pastor Marco Feliciano. O ato de repúdio ao Marco Feliciano, nós organizamos. Pessoal de Cristina Kirchner, hoje já ligaram, já procuraram saber o que é que pode fazer. Eu digo, olha Deus, se merecer, né? Não quero fazer um trabalho, não tem trabalho não aqui. Se quiser, bota uma carta, né, pastor? Bota uma carta. A carta eu ainda boto, viu, gente? Tem pecado botar carta, não. Na rádio. Tração das palhas. Aí foi onde tudo aconteceu. Nós estávamos traçando as palhas, eu e o Eduardo, porque íamos derrubar um boi e íamos começar a queimar terreiro, aliás, queimar igrejas evangélicas. A guerra estava declarada pela intolerância religiosa. Íamos destruir igrejas. Já estava tudo pronto. Eu ia derrubar um boi na sexta-feira 13. Nossa, que bendita sexta-feira 13. Pastor, foi meia-noite, tudo certinho. Ô glória, estou terminando, viu? Aqui era o terreiro. Já passou essa. Isso. E aqui aconteceu isso. Para a glória do Senhor Jesus. Dia 13 de janeiro, de manhã, eu estava discussando na Assembleia Legislativa que nós iríamos começar a quebrar as igrejas por causa da intolerância religiosa. Tínhamos apoio do presidente do tribunal, tínhamos apoio do governador, apoio do presidente da Assembleia Legislativa, estava tudo certo. Deus não transforma as pessoas do dia para o outro, não, gente, transforma do dia para o dia. Glória ao Senhor. E ali eu estava naquela rede deitado, quando eu recebi uma notícia de que uma irmã em Cristo, que eu tinha ela como tia, ela havia partido para a glória. Ela tinha morrido em outubro e eu soube em janeiro, que o meu outro filho foi me dizer. E eu amava muito essa pessoa. Ela tinha me feito muito bem na vida, mas muito bem mesmo. E o carro se desgovernou na frente da igreja do pastor Wagner. Ela morava lá, amado pastor Wagner Manuel. E o carro esmagou no muro da casa dela. E ela ficou conversando com as pessoas até tirar das ferragens e ir para a ambulância. E ali, quando ela foi colocada na ambulância, ela disse, por favor, as últimas palavras dela, não deixem de orar pelo irmão Érico. Deixa de me emocionar quando eu me lembro. E quando meu filho disse isso, parece que o Espírito Santo me esbofeteou no estômago. Eu
escamas caíram dos meus olhos. Eu olhei para o lado. Disse, Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu olhei para Eduardo e disse, Eduardo, pega sexta-feira. Sexta-feira eu ia até trazer, pastor. É uma marreta que nós temos lá em casa, imensa, que só trabalhava com ela na sexta-feira.